Boa noite, meu nome é Fábio Zanata, moro no interior do município de Camargo. Eu realizei o meu estágio de 25 dias com o maternal da Escola Municipal de Educação Infantil Dona Adélia, que está localizada no município de Camargo. A escola, então, ela está localizada no centro da cidade e ela possui uma excelente estrutura, tanto em termos de professores, como uma excelente estrutura educacional. Esta escola ela está desenvolvendo suas atividades há cerca de 18 anos, com alunos de todo o município, incluindo os alunos do interior que se deslocam até a escola através do velho transporte escolar. Eu realizei o estágio então no turno da tarde, das 13 horas às 17 horas da tarde, e teve início no dia 30 de setembro, encerrando no dia 19 de novembro. A turma que eu escolhi para realizar o meu estágio foi com o maternal, tendo a professora Tassiana Bernardi como professora titular. E a turma, então, ela possui 10 alunos, com idades entre 3 e 4 anos. A escolha de realizar o estágio com essa turma foi por ter mais contato com a professora titular e também por já ter realizado outras tarefas do nosso curso de Educação no Campo com essa mesma turma. Referente ao tema escolhido no projeto, então, eu acredito que é de grande significado para os alunos e também porque fez parte de uma sequência de conteúdos, ou faz parte de uma sequência de conteúdos que a professora titular já estava trabalhando com eles. Ela não tinha iniciado ainda, mas logo iria iniciar que são os 5 sentidos. Ela logo ia iniciar os 5 sentidos, desenvolvendo atividades que despertassem o interesse dos alunos em saber mais, procurar saber mais sobre o próprio corpo. Quando eu procurei a professora para a escolha do tema lá no início do projeto, ela já me apresentou essa ideia, esse tema dos 5 sentidos, e eu aceitei, montando todas as aulas, os 25 dias, em cima desse mesmo conteúdo, sobre os 5 sentidos, que de certa forma tem muitas opções de atividades e também é um conteúdo que atrai e desperta o interesse das crianças pelas atividades práticas que possui e por ser compreensível por eles. Porque até depois que eu realizei o estágio, eu percebi que todos conseguiram identificar e conseguiram entender todos os 5 sentidos. E essa, na verdade, era uma das missões do meu estágio, fazer com que eles compreendessem todos os 5 sentidos. Então eu trabalhei com as crianças a visão, o tato, a audição, o paladar e também o olfato. Todos com total aproveitamento e entendimento das crianças. Durante o meu estágio, ocorreram situações e fatos imprevistos que não estavam nos meus planos e que tiveram que ser ajustados com os planejamentos, como por exemplo os brinquedos do SESI, que ficaram disponíveis de tarde para os alunos no dia 11 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, e ainda teve um feriadão que não estava previsto no meu planejamento, nem no meu projeto, no dia 14 de outubro, que no dia 15 foi feriado, então a escola fez feriadão no dia 14 também, na segunda-feira, e que teve que ser então modificado
se ajustando no meu planejamento. Durante a elaboração dos planos, eu encontrei algumas dificuldades de compreensão de alguns itens e no início lá, bem no início dos planos. Depois até comecei a compreender melhor, graças às informações e esclarecimento das dúvidas e às orientações da professora Adriana. E aproveito para mandar os agradecimentos a ela. Já se tratando de planos, planejamentos e a realização, a montagem das aulas, eu consegui realizar todas as atividades previstas dentro da sala de aula, algumas com algum improviso por causa de chuva, alguma outra atividade que a escola promoveu que não estavam nos meus planos. Bom, com esses 25 dias de estágio, aconteceram vários fatos que foram marcantes. Também fatos que não estavam no projeto, como eu já citei, ou nem nos planejamentos, assim como importantes descobertas que tive. Uma experiência diferente que eu nunca tive antes também, né? Que é trabalhar com crianças. Para mim, essa é uma tarefa um pouco mais complexa do que eu imaginava. O que eu pude perceber é que, por mais que sejam crianças que estão iniciando o processo da alfabetização, começando a sair para ir para a aula, ela já tem grande personalidade, já tem personalidade própria e já tem grande noção de suas atitudes, seja ela certa ou errada. Ela é uma criança que já consegue entender o que faz e o que não pode fazer. Não encontrei durante o estágio nenhuma dificuldade a realizar o estágio, né? A não ser nas horas das brincadeiras, que era um pouco difícil obter total controle da turma, que por sinal era bastante agitada. Esse estágio, então, eu posso afirmar que foi muito proveitoso, que eu nunca imaginei e nem fazia ideia de qual era a sensação de estar frente a uma turma de alunos e realizando atividades, fazendo projetos de planejamento, seja sendo chamado de professor. Tudo isso acredito que é fundamental para nós que estamos nos dirigindo para essa profissão de educador. E também vale ressaltar aqui que o estímulo e o auxílio dos professores durante a preparação e a realização do estágio é muito importante e traz muita segurança ao estagiário. Porque eu acho que é difícil, como na minha situação, para alguém que nunca entrou numa sala de aula como professor, compreender o seu verdadeiro papel, a sua postura diante das diferentes situações. E eu acho que é ali que entra a ajuda dos professores mais experientes, dos tutores, do professor titular. E foi nesse momento que eu lembrei das palavras de Maria Montessori, que dizia que a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais, em um ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. Eu acho muito interessante isso e foi a partir de vários pensamentos e textos dela que eu me baseei para a realização do meu estágio e atuação como professor. No início do estágio, então, na execução dos primeiros planos, é que foi que eu comecei a entender o verdadeiro, na verdade, né, o verdadeiro trabalho de um professor. E tudo que eu pude ensinar e o que eu consegui aprender durante o meu estágio foi muito proveitoso, muito importante, e acredito que, tanto como experiência, um estágio assim nos faz aprender na prática, né, tudo que os autores e pensadores da educação infantil colocam nos seus artigos, textos, como os que foram estudados durante o nosso eixo de estágio. Eu gostei muito de ter realizado um estágio com o maternal, tive uma grande aceitação da turma,
como professor deles. Eles nem no início se intimidaram, em nenhum momento se intimidaram com a minha presença dentro da sala de aula, muito pelo contrário, né? Mas foi um período que trouxe muitos conhecimentos, esclareceu muito aquela coisa de não saber direito, a sensação de ser um professor mesmo. Eu gostei muito e agradeço a todos os professores e tutores que me auxiliaram por todo esse período de estágio.